Notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Segunda-feira, 7 de novembro de 2016. E vamos ao destaque do dia. Governo vai retomar 1.600 obras paradas e gerar 45 mil empregos. São creches, pré-escolas, unidades básicas de saúde e até aeroportos. E isto vai alcançar 1.071 municípios localizados nos 26 estados e no Distrito Federal. E você também vai ouvir na Voz do Brasil de hoje. Pente fino para saber se Bolsa Família é pago a quem precisa. Mais de 1 milhão de benefícios foram cancelados ou bloqueados. E tem recado para os homens. O alerta é para que você vá a um posto de saúde e faça um check-up antes de prevenir, para prevenir doenças. Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Gláucia Gomes e Ayrton Medeiros. E para assistir a gente ao vivo na internet, basta clicar www.voz.gov.br. Começar uma obra pública e não terminar, além de ser muitas vezes desperdício de dinheiro, é também um incômodo para a população que precisa dos serviços do Estado. Pois o governo federal vai fazer um esforço concentrado para retomar obras inacabadas em todos os estados do país. A ideia é concluir tudo até o fim de 2018 e o foco são obras de pequeno e médio porte, de 500 mil a 10 milhões de reais. Hoje foi feita uma reunião para acertar o andamento dos trabalhos com a participação do presidente Michel Temer. A maior parte das 1.600 obras que vão ser retomadas é de construção de creches e pré-escolas, seguida de obras de saneamento e urbanização de favelas. Os projetos estavam parados por problemas como falta de repasse de verba ou abandono da empresa contratada para fazer o serviço. Ao todo, o governo federal vai destinar mais de 2 bilhões de reais para a conclusão dos empreendimentos. O presidente Michel Temer afirmou que boa parte das obras deve ser retomada já nos próximos dias e que a medida vai ajudar a gerar empregos. Isto pode gerar, numa estimativa muito rápida, né, até 45 mil empregos. Portanto, esta tese de prosseguir nas obras que estão paralisadas tem em vista exata e precisamente aquilo que o nosso governo quer, ou seja, gerar empregos, não é? Segundo o ministro do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, Diogo Oliveira, será depositado um adiantamento de 5% para incentivar a retomada dos trabalhos. Com isso, o ministro espera ter iniciado a maioria dos projetos já no primeiro semestre do ano que vem. A possibilidade de que pelo menos 1.100 obras sejam retomadas até o dia 30 de junho de 2017, ou seja, 70% do total. Uma novidade é que o cidadão vai poder acompanhar de perto a execução dessas obras pela internet. Na próxima semana vai estar disponível o aplicativo Desenvolve Brasil. Por meio dele, qualquer pessoa poderá fiscalizar os projetos, como explicou o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha. Com o aplicativo nas versões Android e iOS, nós poderemos receber comentários, pontuação, fiscalização direta do cidadão. É um passo muito importante que o governo dá na direção da implantação do governo virtual. As empresas devem concluir as obras até o fim de 2018. Reportagem Luana Karen. E você quer saber onde estão todas essas obras? É só acessar a página do Planejamento na internet, planejamento.gov.br. Mais de 1.100.000 benefícios do Bolsa Família foram cancelados ou bloqueados por causa de irregularidades. No maior cruzamento de dados da história do programa, foi constatado que a renda dessas famílias era maior do que a exigida para ter acesso ao benefício. O objetivo do Pente Fino é combater fraudes e identificar as famílias que têm renda maior do que a declarada no Cadastro Único para Programas Sociais do governo federal. Foram encontradas inconsistências em mais de 1.100.000 benefícios. 469 mil foram cancelados, porque a renda dessas famílias é superior a R$ 440 por pessoa. E outros 654 mil foram bloqueados.
O secretário nacional de Renda e Cidadania do Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário, Tiago Falcão, disse que o pente fino será uma rotina a partir de agora. O que nós queremos agora é transformar esses batimentos num processo rotineiro para poder identificar de maneira mais rápida possíveis inconsistências dentro do programa e também disciplinar o uso do cadastro único para que as melhorias que nós estamos fazendo no Bolsa Família tenham reflexo em todos os programas que utilizam o cadastro único. Para chegar a esse resultado, o governo fez um cruzamento de informações dos beneficiários do Bolsa Família em 6 bases de dados, como INSS e Sistema de Controle de Óbitos. O ministro do Desenvolvimento Social e Agrário, Osmar Terra, destacou que a iniciativa é para que o benefício seja destinado a quem realmente necessita. Se todo mês nós fizermos esse pente fino e fizermos inclusive naqueles que estão entrando para o programa, quer dizer, fazer previamente, eu tenho certeza que nós vamos separar o joio do trigo e garantir que aqueles que realmente precisam recebam e até recebam até um valor maior, porque o recurso vai ficar no programa. A economia anual com os bloqueios e cancelamentos é de quase 2,5 bilhões de reais, recurso que pode ser usado para a inclusão de novos beneficiários. Reportagem, Ney Pereira. Quase 6 mil perícias do INSS que estavam agendadas até o dia 25 de novembro vão ser remarcadas. É que esses segurados estão recebendo auxílio-doença, mas estão há mais de 2 anos sem realizar perícia. Uma medida provisória editada pelo governo estabeleceu uma revisão desses benefícios, mas perdeu a validade na última sexta-feira. Até o mês de outubro foram feitas mais de 20 mil perícias, que levaram ao cancelamento de 16 mil auxílios-doença irregulares. Para retomar a revisão desses benefícios, o governo aguarda a aprovação de um projeto de lei em regime de urgência pelo Congresso Nacional, como explica o ministro do Desenvolvimento Social e Agrário, Osmar Terra. Como não foi votado, né, no período que tinha que ser votada a medida provisória, então realmente houve esse entendimento que um projeto de lei é melhor para facilitar, inclusive, a aprovação dentro do Congresso e evitar qualquer ação outra de constitucionalidade, enfim. O que há um compromisso do presidente da Câmara de fazer essa votação o mais rápido possível, um compromisso também do Senado, de fazer essa votação, do presidente do Senado, de fazer essa votação o mais rápido possível. Enquanto isso, é suspensa a avaliação, a perícia. Eu acredito que isso vai durar aí 1, 2 semanas, no máximo 3 semanas, e depois volta a ser feito. As revisões realizadas até agora geraram uma economia de 220 milhões para os cofres públicos. Quase 6 milhões de candidatos fizeram no fim de semana as provas do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. 30% dos inscritos não compareceram, repetindo a média dos últimos anos. E para o Ministério da Educação, a realização do exame foi um sucesso absoluto. O clima foi de tranquilidade em todo o país. E as ocorrências registradas não atrapalharam a aplicação das provas. Os motivos que levaram mais de 5 milhões e 800 mil pessoas a encarar um final de semana de provas são variados. Busca de oportunidades, testar conhecimentos. Eu quero pro FIES para me tentar um financiamento. Ingressar na minha faculdade de engenharia. O ministro da Educação, Mendonça Filho, fez uma avaliação positiva da aplicação do exame. Diante do quadro que nós acompanhamos nos últimos dias, nas últimas semanas, eu diria que foi um sucesso absoluto o Enem 2016. Por conta da ocupação de alguns locais de prova, 271.033 estudantes tiveram o exame adiado e vão fazer a prova nos dias 3 e 4 de dezembro. O ministro Mendonça Filho defendeu o adiamento. Foi a solução mais segura adotada pelo Ministério da Educação, porque qualquer outra alternativa poderia comprometer o próprio Enem para todos. Para combater tentativas de fraudar o Enem, a Polícia Federal fez 2 operações neste domingo em 8 estados. Pelo menos 11 pessoas foram presas. De acordo com o delegado da Polícia Federal, Franco Perazzioni, os criminosos usavam uma central de telefonia celular para repassar o gabarito das provas aos candidatos. Em parceria com o INEP, cruzou os bancos de dados de certames anteriores, antecedentes, informações de pessoas que a gente sabe que historicamente vinham fraudando os certames, e a partir
partir desses dados, a gente conseguiu eleger um grupo de pessoas que poderia efetivamente estar fraudando. Nos 2 dias de provas, 5 atendimentos médicos foram feitos e em 22 locais de prova houve falta de energia elétrica. Reportagem Luana Karen. Intolerância religiosa. O assunto foi discutido por milhões de estudantes que fizeram a prova de redação do Enem. E os números da Secretaria Nacional dos Direitos Humanos comprovam a necessidade de se falar sobre isso. As denúncias de intolerância religiosa aumentaram quase 4.000% em apenas 5 anos. Desde 2011, quando o Disque 100 passou a registrar esse tipo de violência, o número passou de 15 denúncias para 556 no ano passado. Até junho deste ano, os estados que mais apresentaram denúncias de intolerância religiosa foram Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. As religiões de matriz africana, Candomblé e Umbanda, foram as que mais sofreram preconceito. Para a secretária especial de Direitos Humanos do governo federal, Flávia Piovesan, isso ainda reflete os preconceitos raciais e sociais do país. No marco da intolerância religiosa, merece especial atenção e consideração o sofrimento das religiões de matriz africana. Nós temos que lutar pela laicidade do Estado, temos que assegurar a igualdade entre as mais diversas religiões e temos que combater a intolerância. O assunto ganhou visibilidade nesse fim de semana porque foi tema da redação do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Os candidatos tiveram de fazer um texto sobre os caminhos para combater a intolerância religiosa no país. A estudante Isadora Matos disse que se surpreendeu positivamente com o tema. Eu não esperava, mas foi um tema que é muito presente ainda hoje em dia, então achei que foi um tema muito válido, muito bom. Já a candidata Luísa Carneiro disse que o assunto é muito atual. Acho que a religião entrou bem e é um bom momento para a gente refletir sobre isso. As denúncias feitas pelo Disque 100, que funciona 24 horas por dia, nos 7 dias da semana, são analisadas pela Secretaria de Direitos Humanos e encaminhadas aos órgãos responsáveis. Reportagem Carolina Becker. 19h12, horário brasileiro de verão. A campanha Novembro Azul está aí para lembrar aos homens que é preciso cuidar da saúde. Daqui a pouquinho a gente vai falar dos exames que você precisa fazer para prevenir doenças. Não saia daí. É hora de saber como fazer para ter acesso a serviços importantes. Saber como retirar documentos como CPF, identidade, certidão de nascimento. Vamos falar também como você pode ter acesso a programas do governo, Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, enfim. É o nosso novo quadro que vai ao ar toda segunda-feira aqui na Voz do Brasil. Para começar, vamos saber como e quando você pode utilizar o seu FGTS. Vamos ouvir. Para você, cidadão. O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS, é um importante mecanismo de segurança para o trabalhador brasileiro. Tem direito a ele todas as pessoas com contrato de trabalho formal, regido pela Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT. O trabalhador pode sacar o FGTS em caso de demissão sem justa causa, quando atingir idade igual ou superior a 70 anos, se houver diagnóstico de tumor maligno ou do vírus HIV no próprio trabalhador ou em seu dependente e para adquirir a casa própria ou pagar parte das prestações de financiamento habitacional, entre outras situações. Caso o trabalhador verifique que seus depósitos não estão sendo feitos, a sugestão é que converse com seu empregador ou procure ajuda em uma delegacia regional do trabalho. Mirna Ledo para a Voz do Brasil. Você na Voz do Brasil. E você também pode participar da Voz do Brasil. É uma forma de mostrar como estão funcionando as ações do governo federal. Você conta a sua dúvida. A resposta é com a gente. Isso, é simples. Grave uma mensagem contando a sua história e mande para o nosso e-mail voz@bbc.com.br ou no WhatsApp 61 99862-7345. Eu vou repetir. 61 99862-7345. A produção da Voz do Brasil vai procurar a resposta para você. Participe. Você
que está aí ligado no rádio, que importância esse meio de comunicação tem para sua cidade ou comunidade? Mesmo em tempos de internet, em muitas regiões do país, o rádio ainda é o disseminador de informações. E a ideia é ampliar ainda mais esse acesso da população e com melhor qualidade. Para isso, mais de 200 rádios AM de todo o país assinaram hoje contrato com o governo e vão passar a operar na faixa de FM. As rádios AM levam informação aos brasileiros desde 1923, quando foi criada a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, hoje Rádio MEC AM. Mas com o crescimento das cidades e cada vez mais interferência na transmissão de sinal, as rádios AM perderam a qualidade e também ouvintes. A ideia da migração das AM para a frequência FM vem justamente para garantir a sobrevivência de mais de 2.000 rádios AM que levam informação para todo o território nacional. O presidente da ABERT, Paulo Toné Camargo, garante que a migração vai gerar mais investimentos no setor. O investimento da ordem de 100 milhões em novos transmissores, sistemas irradiantes e outros equipamentos, além de mais de 15 milhões em serviço, não terá sido em vão. Representantes das 5 regiões brasileiras participaram da assinatura dos contratos. O ministro de Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações, Gilberto Kassab, afirma que a medida vai beneficiar 25 milhões de ouvintes. A população atendida hoje atinge aproximadamente 25 milhões de habitantes, que vão receber um serviço de radiodifusão com mais qualidade. O presidente Michel Temer destacou o papel das rádios na liberdade de imprensa do Brasil. Segundo ele, esses veículos levam ao público as informações que vão fazer parte dos principais debates sobre políticas públicas nacionais. Liberdade de imprensa não é apenas uma palavra, é uma ação. Quando o governo leva adiante a ideia desta mudança de patamar de AM para FM, é porque acreditamos e louvamos a liberdade de imprensa no nosso país. É para que aqueles que ouvem a rádio AM possam ouvir em melhores condições as rádios FMs. O presidente também fez uma analogia entre o trabalho de radioamadores que ajudam a salvar um navio de um naufrágio e o papel das rádios que transmitem informação. Este ato de hoje, em que os senhores vão se comunicar, já não por rádio amador, mas por rádio FM, os senhores vão se comunicar com o povo todo, os senhores vão ajudar o Brasil a impedir que ele naufrague. O Brasil é o primeiro país do mundo a fazer um mutirão de assinaturas com radiodifusores para a mudança da faixa de AM para FM. Reportagem Paola Diorti. E durante a cerimônia de migração das rádios, o presidente Michel Temer também falou sobre a importância da aprovação da proposta que coloca um teto para o aumento dos gastos públicos. Para o presidente é preciso pensar no Brasil de amanhã. Significa cortar na própria carne, porque convenhamos. Qual é o governante que não quer gastar o máximo possível? Porque gastar o máximo possível pode gerar popularidade. E restringir o gasto pode gerar, inicialmente, uma impopularidade. Mas nós não pensamos apenas no Brasil de hoje. Nós pensamos no Brasil de amanhã. No Brasil onde os jovens que no futuro se aposentarão possam bater as portas do governo e receber as suas pensões. Que os 12 milhões de desempregados possam ir às empresas mobilizadas pela comunicação e receber o seu emprego. 19h18 no horário brasileiro de verão. E acreditar, eu não recomeçar jamais. E a Voz do Brasil entra no clima do samba. Essa que você ouve é Dona Ivone Lara, interpretando a música Acreditar, um clássico que ela mesma compôs em parceria com Délcio Carvalho. Dona Ivone Lara, com 95 anos, é a grande homenageada da cerimônia que está acontecendo aqui em Brasília para a entrega da Ordem do Mérito Cultural a artistas e instituições brasileiras. O presidente Michel Temer e ministros acabaram de participar do evento. Quem acompanhou e dá mais detalhes pra gente dessa homenagem é a repórter Carolina Becker. Boa noite, Carolina. Olá, boa noite, Ayrton, boa noite, Glaucia. Essa edição da Ordem do Mérito Cultural celebra o centenário do samba. A cerimônia acabou de terminar. O presidente Michel Temer foi aplaudido de pé quando disse que o governo vai aumentar em mais de 40% o orçamento da cultura para 2017. Ele disse ainda que o governo vai renovar por mais 5 anos os benefícios da lei do audiovisual.
A cantora Fafá de Belém abriu a cerimônia com o hino nacional. Também teve a apresentação do Neguinho da Beija-Flor, que apresentou a música A Voz do Morro. A cerimônia continuou com as homenagens aos agraciados, como Carlinhos de Jesus, Ferreira Goulart, Clementina de Jesus, Nelson Sargento, Jorge Aragão e a dona Ivone Lara. A Ordem do Mérito Cultural é a principal condecoração pública da área da cultura. Nesta edição, ela concedeu as comendas a 30 personalidades e instituições. E agora o recado vai para os homens. Muita gente já deve ter visto. Prédios por todo o país estão iluminados com a cor azul. A ideia é lembrar aos homens, é tempo de cuidar da saúde. A ação é uma das iniciativas da campanha Novembro Azul, que chama atenção para a importância da prevenção a doenças, principalmente do câncer de próstata. Fernando Nóbrega, administrador de empresas em Brasília, tem 52 anos e faz exercício 6 vezes por semana. No ano passado, ele estava com sobrepeso e com as taxas de colesterol alteradas e precisou fazer uma cirurgia no coração. Agora, as visitas ao médico são anuais para fazer check-up. A fama de que os homens não cuidam da saúde não se aplica mais ao Fernando. Todos os médicos que a gente necessita, não só cardiologista, né? Urologista, questão do endocrinologista também, todo um acompanhamento. Uma das doenças mais frequentes nos homens é o câncer de próstata, que deve atingir mais de 61 mil pessoas em 2016, de acordo com o Instituto Nacional do Câncer. Idas frequentes ao médico e hábitos saudáveis, como os do Fernando, ajudam muito a prevenir esse mal. O principal aliado para prevenir a doença ou diagnosticá-la precocemente é fazer os exames preventivos, como explica o urologista Rafael Rocha. O recomendado é que todos os homens, a partir dos 50 anos, se não tiverem história familiar positiva de câncer de próstata na família, iniciem os exames preventivos e o acompanhamento anual, e a partir dos 45 anos para aqueles que tiverem familiares com a doença. O Ministério da Saúde tem adotado muitas ações para incentivar os homens a cuidar da saúde, já que 1/3 deles não tem o hábito de ir ao médico. Além disso, Francisco Moreira, coordenador da Saúde do Homem do Ministério da Saúde, explica que o SUS disponibiliza tratamento gratuito para diversas doenças, sejam elas crônicas ou mais complexas. As unidades básicas de saúde, elas já têm um protocolo de atendimento, para receber esse homem, e lá estão alguns exames que devem ser feitos, como hemograma, a glicemia capilar, os testes rápidos de sífilis, hepatite, HIV. Os homens que precisarem de atendimento médico ou que quiserem fazer um check-up podem se dirigir a qualquer unidade básica de saúde. Reportagem Beatriz Amiden. E olha só, para saber a lista de exames necessários para o check-up dos homens, basta acessar na internet brasil.gov.br. A Receita Federal vai investigar 7 contribuintes que fizeram a declaração de repatriação de recursos mantidos fora do país, mas não pagaram os valores devidos. Nesse programa, a Receita Federal regularizou a situação de contribuintes que pagaram os impostos e multas devidos. A Receita Federal informou que dos 50 bilhões e 900 milhões de reais declarados no programa de repatriação de recursos do governo federal, 46 bilhões e 800 milhões de reais em multas de regularização e imposto de renda foram efetivamente pagos pelos contribuintes. 7 contribuintes respondem por cerca de 99% da diferença de 4 bilhões 153 milhões de reais entre o total declarado e efetivamente pago. O secretário da Receita Federal, Jorge Rachid, explicou que o órgão começou hoje a realizar os procedimentos fiscais e fazer a cobrança dos valores devidos. A partir de hoje, nós iniciamos um procedimento de fiscalização para verificar a veracidade dessas informações e cobrar desses contribuintes o imposto de renda devido, já fora do programa, o imposto de renda normal, se for pessoa física, 27,5, mais a multa de ofício. O prazo para regularização de ativos no exterior foi encerrado no último dia 31 de outubro. Os contribuintes que declararam e não fizeram o pagamento estão excluídos do programa e, para regularizar os recursos mantidos no exterior, terão de fazer o recolhimento do imposto de renda e pagar multa de regularização, que pode chegar a 150% sobre o valor do imposto devido, e também poderão responder na Justiça por falsa declaração. Reportagem João Pedro Neto. Essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Com produção da Empresa Brasil de Comunicação. Fique agora com as... Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário. Supremo Tribunal Federal nega indulto a empresários condenados na ação penal 470. Consumidora tem direito à indenização por comprar almofada com falsa promessa terapêutica. Transportadora é condenada por impor jornada de trabalho exaustiva à motorista. Agora em Brasília, 7h25. Boa noite, eu sou Uliana Gomes. E eu sou o Arthur Filho. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, negou o indulto a empresários condenados na ação penal 470. O indulto é o perdão da pena. De acordo com o ministro, os empresários ainda não pagaram as multas aplicadas na condenação, apesar de possuírem situação econômica favorável para quitar a dívida. Ricardo Viula. O ministro Luiz Roberto Barroso negou os pedidos de indulto aos empresários Enivaldo Quadrado e Breno Fischberg, condenados a 3 anos e meio de prisão em regime aberto pelo crime de lavagem de dinheiro. Os pedidos de perdão da pena foram feitos com base no decreto presidencial de dezembro do ano passado de concessão de indulto natalino. Na decisão, o ministro destacou que o decreto só libera do pagamento de multas judiciais os condenados sem condições financeiras para parcelar o débito. Para o ministro do Supremo Tribunal Federal, permitir que condenados com recursos financeiros deixem de pagar as multas da condenação significa descumprir a decisão judicial e promover um tratamento privilegiado em prejuízo de quem quitou a dívida com a justiça de forma imediata. Consumidora tem direito à indenização por comprar almofada com falsa promessa terapêutica. A decisão é do Superior Tribunal de Justiça ao condenar a empresa de fisioterapia domiciliar e hospitalar a pagar R$5 mil por danos morais. Fátima Uchoa. A idosa contou que fez um financiamento bancário para comprar a almofada térmica digital. Depois, veículos de comunicação divulgaram o golpe da falsa promessa de melhora para dores lombares com o uso desse produto. O Tribunal de Justiça Gaúcho determinou a rescisão do contrato e o reembolso do valor pago. A consumidora recorreu ao STJ pedindo indenização por danos morais. A relatora ministra Isabel Galotti observou que o produto, comprovadamente ineficaz, foi adquirido após propaganda enganosa que se aproveitou da fragilidade da compradora. Dessa forma, entendeu que foram rompidos princípios jurídicos aplicáveis aos contratos, como lealdade, confiança, cooperação, proteção e informação. Transportadora é condenada a indenizar motorista em R$25 mil por jornada de trabalho exaustiva. A decisão é da terceira turma do Tribunal Superior do Trabalho. Priscila Peixoto. O empregado trabalhava das 6 da manhã às 8 da noite em escala 4x2 com intervalo intrajornada reduzido. Ao analisar o caso na terceira turma, o ministro relator Alberto Bresciani afirmou que as regras de limitação da duração da jornada semanal têm importância fundamental na manutenção do conteúdo moral e dignificante da relação laboral, preservando o direito ao lazer previsto constitucionalmente. Por isso, reconheceu o dano moral e restabeleceu a sentença que fixou a indenização de R$25 mil. O município de Pimenta Bueno, em Rondônia, deve indenizar aluno por bullying na escola. O estudante deve receber R$40 mil. Fred Guimarães. A vítima tinha 9 anos de idade na época dos fatos e sofria agressões físicas e verbais por 3 estudantes dentro de escola pública. O garoto chegou a ter fratura no crânio após uma das agressões. Para os julgadores, ficou comprovada a negligência da direção da escola pública no caso. Por isso, o município foi condenado a indenizar a criança. Empresa que não confere identidade do comprador deve arcar com fraude em cartão de crédito. Na justiça, a empresa cobrava o banco e a Cielo por ter deixado de receber mais de R$1 milhão em compras. Carlos Ribeiro. Segundo o BNDES, os titulares dos cartões utilizados não confirmaram a compra e tiveram os números bloqueados. Por isso, a empresa distribuidora de papéis não recebeu os valores pela mercadoria comprada. Para a Justiça Federal, cabe ao vendedor se certificar da identidade do comprador e de que não se trata de uma fraude.
A Justiça do Acre concede licença maternidade à mãe com guarda provisória de criança. A mulher, professora da rede estadual de ensino, teve negado o pedido de licença maternidade após ter conseguido a guarda de uma criança de 1 ano e 5 meses de idade. Ao conceder a licença, o juiz entendeu que não há diferenças entre mãe biológica, mãe adotante ou mãe com guarda provisória. Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e entorno e também pela internet. Acesse www.radiojustiça.jus.br E siga pelo Twitter. twitter.com/radiojustiça. Uma boa noite. A você, uma boa noite. Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal. Está no ar, o Jornal do Senado. Senado deve votar a reforma política na quarta-feira com a adoção da cláusula de barreira e fim das coligações em eleições proporcionais. Gilmário Mota cobra do governo federal ajuda em assistência a venezuelanos que chegaram a Roraima. Armando Monteiro afirma que aumento da violência prova a ineficácia da política de segurança pública. Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Boa noite. Boa noite. O plenário do Senado vota nesta quarta-feira o primeiro turno da reforma política com o objetivo de acabar com os partidos de aluguel e os deputados eleitos sem votos. Apesar do aval dos líderes partidários, alguns senadores classificaram de tímida a proposta. Repórter Érica Christian. A reforma política em discussão trata de 2 pontos: a cláusula de barreira para impedir a criação de novos partidos e a proibição das coligações na eleição de deputados e vereadores, a fim de evitar a posse de quem não conseguiu votos. Ao citar o acordo para a aprovação da proposta, o senador Romero Jucá, do PMDB de Roraima, destacou o compromisso do plenário de concluir a votação ainda em novembro. As cláusulas de barreira e fim das coligações partidárias já melhora o cenário de ajuste do número de partidos, o que sem dúvida nenhuma é um ponto importante para fazer essa reforma. Então eu espero que agora na quarta-feira a gente possa votar o primeiro turno e possamos concluir a votação da PEC ainda este ano, remetendo à Câmara dos Deputados a proposta do Senado. Mas o senador Regufe, do Distrito Federal, questionou o que chamou de versão enxuta da reforma política. Eles estão resumindo a reforma política a 2 pontos apenas. Isso para mim não é reforma política, isso são mudanças pontuais. Eu protocolei 8 PECs sobre reforma política, que instituía o voto distrital, que possibilitava a pessoa ser candidata sem filiação partidária, que limitava a uma única reeleição no máximo para o poder legislativo, que introduzia o voto facultativo, que proibia que a pessoa se eleja para um cargo legislativo e vá ocupar um cargo no executivo, que cria um sistema de revogabilidade de mandatos. Mas para o senador Álvaro Dias, do PV do Paraná, a dificuldade de criação de novos partidos já é um avanço ao citar a existência de 35 legendas. Acho que a construção de partidos de verdade é a grande reforma que se exige, porque hoje temos siglas para registro de candidaturas. Fica difícil, inclusive, discutir financiamento de campanha quando não temos partidos de verdade e que há uma utilização temerária, inclusive, do fundo partidário. Pela proposta, a cláusula de barreira entraria em vigor em 2018 e o fim das coligações em 2022. O senador Armando Monteiro, do PTB de Pernambuco, chamou a atenção para os índices alarmantes de criminalidade no Brasil, onde só no ano passado, segundo dados oficiais, 58 mil pessoas foram assassinadas. Além dos alarmantes índices de assassinatos no ano passado, Armando Monteiro citou os 45 mil estupros e os 500 mil veículos roubados, o que prova, disse ele, que a política no setor de segurança é ineficiente e ineficaz. Ele disse que as causas de tanta violência são atribuídas ao aumento do consumo de drogas, à difusão de armas de fogo e às lacunas na justiça criminal. O Brasil precisa de uma política nacional de segurança pública em que possamos valorizar a cooperação federativa no combate à criminalidade, melhorar e ampliar o nosso sistema penitenciário e proteger nossas fronteiras do tráfico de drogas e armas. O Congresso e o Senado precisam priorizar essa pauta no tocante aos temas legislativos.
O senador Telmário Mota, do PDT de Roraima, pediu que o governo federal dê assistência aos imigrantes venezuelanos. Somente em 2016, estima-se a entrada de 30 mil pessoas por causa das dificuldades enfrentadas pelo país vizinho. A migração desordenada ocorre especialmente na cidade de Pacaraima, que faz divisa com a Venezuela, e na capital Boa Vista, destino de boa parte dos imigrantes. Segundo o senador, a situação é precária, já que muitos dos imigrantes não têm empregos e acabam conseguindo subempregos. Eles muitas vezes se abrigam em prédios abandonados, sem condições a uma vida digna, e todo esse cenário fez aumentar os índices de criminalidade e prostituição, lamentou Telmário Mota. Segundo depoimentos, são enfermeiras, até médicas, venezuelanas que já não têm opção no mercado no país da Venezuela e submete à prostituição na nossa capital à luz do dia. Então isso preocupa bastante. Está em vigor neste mês a campanha Novembro Azul, que visa alertar os homens para a necessidade de realização de exames de prevenção ao câncer de próstata. A prevenção inclui os exames de PSA no sangue e de toque realizado pelo médico urologista, que devem ser feitos a partir dos 45 anos. Mas se o pai ou o irmão teve ou tem a doença, os cuidados devem começar mais cedo, aos 40. Segundo a senadora Ana Amélia, do PP Gaúcho, uma das maiores barreiras à prevenção do câncer de próstata e a resistência do brasileiro, que teme ser visto como fraco caso tenha a doença. Outra barreira é o tabu contra o exame de toque, que, se feito junto com o PSA, torna o diagnóstico mais confiável, esclareceu a senadora. O câncer de próstata é o segundo mais comum entre os homens no Brasil. O Instituto Nacional do Câncer, o INCA, estima em 61 mil novos casos só em 2016. Como qualquer câncer, quando detectado no início, a chance de cura é maior, mas quando ele se espalha, o estrago costuma ser irreversível. O diagnóstico precoce permite para todos um grande leque de opções de terapia. Ao comentar o resultado das eleições deste ano, a senadora Lúcia Vânia, do PSB de Goiás, avalia que a mudança no cenário político dos municípios representa uma renovação de esperança para os eleitores diante da crise política e econômica. Ela assinalou que os eleitos terão trabalho para equilibrar as contas públicas. Segundo a senadora, a desaceleração econômica e a elevação do desemprego aumentam a demanda por serviços públicos. As eleições de 2016 devem representar um momento de inflexão para o Brasil. O resultado das ações dos gestores municipais será levado em conta nos futuros pleitos do país. Assim, a responsabilidade dos eleitos é grande e queremos oferecer o nosso apoio nessa jornada. O senador Valdir Raupp, do PMDB de Rondônia, comemorou a sanção da lei que amplia a abrangência do Simples Nacional e aumenta o prazo de parcelamento de dívidas tributárias das pequenas empresas. Na avaliação de Valdir Raupp, a lei deve aquecer a economia e estimular a adesão das empresas, que temiam crescer demais e ultrapassar os limites para enquadramento no regime simplificado de tributação. O senador também saudou a inclusão no Simples Nacional de setores como de beleza e de bebidas artesanais. Não menos relevante é a criação pela nova lei da figura do investidor anjo, o que significa importante ajuda para empresas startup obterem aportes para colocar seus produtos no mercado. Com essa inovação, elas poderão captar investimentos sem a necessidade de que o investidor se torne sócio do seu empreendimento. Começou hoje e segue até o dia 18 de novembro a COP22, evento mundial que discute ações para frear o aquecimento global. E o Congresso brasileiro participa das negociações na busca da regulamentação das ações para a redução da emissão de gases de efeito estufa. Ouça os detalhes na reportagem de Paula Groba. Segundo o relator da Comissão Mista de Mudanças Climáticas, senador Fernando Bezerra Coelho, do PSB de Pernambuco, é preciso dar clareza às regras já definidas por cada país para que todas as nações que ratificaram suas contribuições possam efetivar e apresentar aos outros membros o que tem sido feito para frear o aquecimento global. O Acordo do Clima passa a vigorar a partir de 2021, mas nesse período, que é chamado período de transição, é importante a discussão das regras de implementação e, sobretudo, das regras de fiscalização. Para o senador Jorge Viana, do PT do Acre, o Brasil avança com liderança nas negociações. Ele explica que o Brasil já pode apresentar bons mecanismos para implementar as ações, mas é a partir da COP22 que as regras devem sair do papel.
O que nós temos é um acordo de países que está sendo ratificado já por mais da metade dos países, mas o desafio começa agora. E a COP22 eu acho que é um marco de como é que isso vai se tornar realidade, como é que os países vão prestar conta de que estão, de fato, evitando que a temperatura do planeta possa alcançar 2 graus, que seria uma grande catástrofe. O Congresso Nacional do Brasil tem contribuído para que o país consiga atingir as metas estabelecidas até 2030, reduzir em 43% a emissão de gases de efeito estufa, com base nas emissões registradas em 2005. Um dos projetos aprovados após o Acordo de Paris, e que já é lei, aumenta gradualmente o nível de biodiesel ao óleo diesel, uma forma de poluir menos o meio ambiente. Jornal do Senado. Apresentação: Tiago Medeiros e Raquel Teixeira. Áudio: Walter Dalbello. O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite. Boa noite, até amanhã. Jornal Câmara dos Deputados. Plenário pode concluir projeto sobre atuação da Petrobras no pré-sal. Comissão especial começa a analisar mudanças no Código de Trânsito. Deputados destacam emendas voltadas ao desenvolvimento regional. Boa noite. José Rocha, do PR da Bahia, conseguiu a liberação de verba por meio de emenda parlamentar destinada a obras ligadas ao turismo. Ele explica que os recursos vão servir para concluir as obras de mobilidade em Salvador. O governo federal tem investido muito em obras de mobilidade urbana na cidade de Salvador. E dentre elas, nós temos uma de grande importância e que eu me dediquei muito na sua viabilidade, que é a ligação da paralela com o estádio Barradão, de propriedade do Esporte Clube Vitória. Nós temos uma área bastante povoada de vários bairros e a trafegabilidade nos dias de jogos fica bastante comprometida e também o acesso às comunidades nesse entorno também fica bastante prejudicado. De acordo com congressistas, são quase 3 quilômetros de novas vias, além de 2 quilômetros de ligações dos bairros vizinhos à região. José Rocha afirmou que as obras serão entregues em 2017 e que a população poderá sentir os benefícios também em dias sem jogos no Barradão. Ao fazer um balanço da sua atuação parlamentar, Carlos Andrade, do PHS, ressalta que vem se empenhando em melhorar a saúde pública de Roraima. O deputado destaca algumas ações que beneficiaram o setor e que tiveram andamento graças a emendas apresentadas por ele. Nós colocamos no ano de 2016 7 milhões de reais alocando para a construção de a unidade de saúde no Coronel Mota, que custam 2 milhões de reais. Um centro de diagnóstico por imagem, que custa 5 milhões de reais. Então são ações voltadas diretamente para a saúde. Então, essa é uma ação que nós consideramos importante, porque a saúde brasileira, e em especial no estado de Roraima, tem passado por essas dificuldades. Outras emendas destacadas por Carlos Andrade foram para a zona rural do estado. Segundo o deputado, ele viabilizou recursos para a melhoria da qualidade de vida da população dos municípios de Alto Alegre e Rorainópolis. Saúde. Câmara aprova a obrigatoriedade de equipamentos adequados no Sistema Único de Saúde para o diagnóstico precoce de câncer em mulheres com deficiência. Para virar lei, a medida agora depende apenas da sanção presidencial. A proposta, de autoria da senadora Ana Amélia, do PP Gaúcho, foi aprovada em todas as comissões da Câmara. Acompanhe a reportagem. O texto garante o acesso das mulheres com deficiência a equipamentos adequados para prevenção, detecção e tratamento de câncer de mama e do colo uterino. Uma lei atual já obriga esse cuidado preventivo em relação a todas as mulheres no âmbito do SUS. Mas o relator da proposta na Comissão de Constituição e Justiça, deputado Covatti Filho, do PP Gaúcho, concordou com a necessidade de alteração legal para que as mulheres com deficiência sejam plenamente atendidas nas ações de prevenção primária e diagnóstico precoce de câncer. Hoje a gente vê dificuldades de pessoas com algum tipo de deficiência realizarem esses tipos de exames e até exames ginecológicos. Então o grande objetivo do projeto é justamente ter essa obrigação para que esses equipamentos também possam atender essas pessoas com deficiência. Os grandes fiscalizadores vão ser essas mulheres mesmo que vão ter que exigir e ser diagnosticada o mais rápido possível. Oncologista em Brasília, o médico Gustavo Gouveia confirma que o diagnóstico tardio é muito elevado
elevado entre as mulheres com deficiência, o que prejudica o tratamento. Muitas delas têm dificuldade para o autoexame e dependem de cuidadores ou de parentes que só conseguem perceber visualmente os sinais do câncer de mama, geralmente quando os tumores já estão muito grandes. Em algumas situações, como a de tetraplegia, por exemplo, há dificuldades para a realização de exames ginecológicos ou mamográficos, se não houver adaptação ou local adequado. Na avaliação de Gouveia, a principal adaptação no SUS deverá ser em relação aos mamógrafos. O rastreamento do câncer de mama, ele é basicamente mamográfico, né? Então seria no sentido de se adequar aos mamógrafos para atender a pacientes que têm alguma dificuldade de permanecer em ortostase ou sentadas por um tempo um pouco mais prolongado. A ecografia é um exame que pode ser usado como método complementar de rastreamento, não tem maiores dificuldades em ser realizado. E com relação ao câncer de colo uterino, o rastreamento é extremamente simples, né? A coleta do exame de Papa Nicolau. O câncer de mama é o que possui maior incidência e maior mortalidade entre as mulheres. O Instituto Nacional do Câncer estima que serão registrados quase 58 mil novos casos da doença neste ano. Já em relação ao câncer do colo do útero, a previsão do INCA é de pouco mais de 16 mil novos casos da doença. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira. Odorico Monteiro, do PROS do Ceará, defende a manutenção dos investimentos no Sistema Único de Saúde, o SUS. Para o parlamentar, que integra a Frente Mista em Defesa do SUS, o sistema é uma das maiores conquistas do povo brasileiro e deve ser mantido, mesmo com a crise. O artigo 196 da Constituição Brasileira, que coloca que a saúde é um direito de todos e é um dever do Estado, e que, inclusive, mais do que isso, o Estado tem que produzir políticas públicas e sociais para diminuir o risco das pessoas adoecerem e morrerem. Isso cria para nós não só um conceito de qualidade de vida, mas um conceito pleno de cidadania. Mas nós temos aí o grande desafio da questão do financiamento e da gestão. Por isso que toda vida, quando você tem uma crise econômica, quando você tem alguma restrição orçamentária, o SUS fica sob ameaça. Por isso que essa frente tem um papel de defender aqui nessa casa os princípios constitucionais do SUS. Odorico Monteiro destaca que um dos grandes desafios da Frente Parlamentar Mista criada para defender o SUS é a aprovação da PEC que aumenta o valor mínimo a ser aplicado pela União na saúde gradualmente, em 5 anos. De acordo com o parlamentar, a aprovação do texto pode garantir o dobro de investimentos para a área em 7 anos. Transportes. Comissão Especial da Câmara dos Deputados começa a discutir nesta semana com a sociedade a proposta de um novo Código de Trânsito brasileiro. Mais de 160 propostas tramitam na casa com o objetivo de alterar a lei atual. A reportagem é da Rádio Câmara. Acompanhem. O Código atual é de 1997 e o relator da comissão sobre a matéria, deputado Sérgio Brito, do PSD baiano, acredita que é preciso modernizá-lo. Brito apresentou em agosto um relatório preliminar unificando em uma só proposta os mais de 160 projetos analisados pela comissão. Agora a ideia é discutir o texto com os cidadãos até março, quando o parecer final será apresentado. Segundo Brito, os principais pontos do texto incluem a regularização do aplicativo de transporte pessoal, Uber, e o fim dos corredores para motos. 70% dos traumas que os hospitais hoje recebem de trânsito são de motos. Então, nós estamos estudando esses corredores que existem muito no Rio e São Paulo, de nós estamos vendo qual é a possibilidade de acabarmos com esses corredores de motos. Em relação ao Uber, a ideia do relator é deixar a responsabilidade de regularização para os municípios, como já ocorre hoje, mas fixar tarifas máximas e requisitos mínimos de conforto, segurança e higiene, por exemplo. Cada município terá a sua própria normativa para poder colocar o Uber. Essa é uma ideia. Não está ainda nada definido. A proposta também inclui membros da Câmara e do Senado no Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN. Além disso, Sérgio Brito defende que resoluções do CONTRAN passem pelo Congresso Nacional para serem homologadas. Segundo ele, o CONTRAN tem emitido decisões controversas e depois volta atrás. Foi o que ocorreu com os extintores de incêndio, por exemplo, que deixaram de ser obrigatórios nos carros de passeio em setembro do ano passado, com a revogação
obrigação de decisão anterior do órgão. O empresário, o consumidor ficam todos sem saber o que tem que se fazer. Isso nós temos que começar a acabar com esse tipo de coisa. Nós temos que dar uma outra conotação, uma outra responsabilidade com a participação do Congresso, dos senadores, de deputados, nessas medidas. O deputado afirmou também que quer discutir com a sociedade e abordar no texto final o fim da obrigatoriedade de aulas de direção em simuladores nas autoescolas. As aulas em simuladores começaram a ser obrigatórias em janeiro deste ano. Além disso, o novo Código de Trânsito deverá trazer modificações na parte de crimes de trânsito, como proibir que a prisão seja substituída por prestação de serviços à comunidade nos casos de lesão grave ou morte decorrente do uso de álcool ou de racha. Da Rádio Câmara de Brasília, Lara Rage. Previdência. Roberto de Lucena defende uma urgente reforma da Previdência Social. Segundo o parlamentar, entretanto, é preciso preservar as regras atuais para aqueles que já contribuem com o sistema. Ele propõe, inclusive, outras formas de arrecadação, como a venda de imóveis da Previdência para abater o déficit atual. Nós entendemos que precisamos de uma nova previdência para os novos. A regra do jogo não pode ser mudada durante o jogo. Portanto, é claro que precisamos de um período de ajuste. Segundo, nós temos uma quantidade enorme de imóveis que pertencem à Previdência, estão sem uso, estão oferecendo inclusive gastos à Previdência. Se faça uma oferta à sociedade de forma que seja possível vender esse imóvel para se capitalizar a Previdência e trazer recursos para o caixa da Previdência. Roberto de Lucena ainda ressalta ser contra a proposta de legalização dos jogos de azar como mais uma fonte de financiamento para o sistema previdenciário. Ele pede mais transparência nas contas previdenciárias e que o tema seja debatido com a população antes de ser votado. Direitos Humanos. O projeto de autoria de Ana Perugini, do PT de São Paulo, prevê o aumento do limite de doação aos fundos da criança e do adolescente e a possibilidade de doar ao fundo do idoso. Para ela, a sociedade precisa dar mais atenção aos idosos. Nós estamos propondo que nós possamos fazer os 6% do ato ao fundo da criança e do adolescente e criamos uma inovação que é o fundo do idoso. Eu acredito que o nosso país precisa de começar a olhar o idoso, olhando a estatística, né, que nós temos hoje, e acreditamos que estender esse fundo possibilita que a pessoa jurídica possa destinar as doações diretamente na declaração do ajuste anual, aumentará o aporte de recursos a todas essas entidades que desempenham esse papel tão importante social, né? A congressista acredita que a aprovação da proposta vai agilizar os processos de doação. Para Ana Perugini, a maior interação entre o terceiro setor e o poder público é fundamental para o fortalecimento das políticas a longo prazo. Votação. O plenário da Câmara dos Deputados tem uma semana com pauta cheia. São 25 itens na fila para votação, entre eles assuntos nada consensuais, como a proposta que retira a obrigatoriedade de a Petrobras participar da exploração de todos os campos de petróleo na camada pré-sal. Apesar de o texto principal já ter sido aprovado no mês passado, ainda faltam 2 trechos que precisam ser votados separadamente e que podem mudar o teor do projeto, que em seguida vai para a sanção presidencial. Ouça mais detalhes na reportagem. Outros projetos polêmicos estão entre os 12 que precisam primeiro ter a urgência aprovada para depois terem o conteúdo analisado pelo plenário. Um dos que mais tem divergências é o chamado Marco Regulatório dos Jogos, proposta que legaliza e cria regras para o funcionamento de cassinos, bingos, máquinas caça-níqueis e o jogo do bicho no país. Outro é o que proíbe serviços como o Uber, ao limitar transporte de passageiros aos táxis. Tem ainda propostas como a nova lei de imigração e a que proíbe que canis públicos e zoonoses matem cães e gatos. Há ainda um item que deve gerar debates acalorados, mas que não está na previsão oficial de votações do plenário. A proposta que endurece as regras para a concessão de benefícios previdenciários e estabelece a revisão de alguns deles, como o auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez. Essas mudanças já estavam em
em vigor por meio de uma medida provisória, mas ao não ser transformada em lei ao longo de 4 meses, perdeu a validade semana passada. Como a Constituição proíbe que sejam feitas 2 medidas provisórias sobre o mesmo assunto no mesmo ano, e como o governo espera arrecadar cerca de 7 bilhões de reais com as alterações, o Executivo deve reencaminhar o texto, agora na forma de projeto de lei, que em tese tem uma tramitação mais lenta e só passa a valer depois de aprovada na Câmara, no Senado e sancionada pela Presidência da República. A negociação do retorno do assunto ao Congresso foi intermediada pelo presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia. Eu pedi que o governo pudesse encaminhar um projeto de lei que era a forma mais, vamos dizer assim, com mais garantia jurídica, para que a gente possa ter urgência e ter a votação dessa matéria. Para o líder do Democratas, deputado Paulderney Avelino, a proposta é o início de mudanças mais profundas que precisam ser feitas na área. A questão atuarial da presidência ela não se sustenta. Daqui a pouco, nem estados, nem municípios e nem a União vão ter condições de pagar, nem no regime geral e nem no regime público, ter condições de pagar essas aposentadorias. Mas o vice-líder da minoria, deputado José Guimarães, diz que a bancada de oposição ao governo Temer vai continuar contra a iniciativa, porque não trata o problema da Previdência como um todo. Nós não podemos, com esses projetos de lei ou leis através das medidas provisórias, fazer a reforma da Previdência. Se querem fazer a reforma da Previdência, que enviem o projeto para a Câmara e não ficar fazendo esses cortes pontuais, porque o que está acontecendo no país é uma ação perversa, insana de cortar direitos, muitos deles já previstos na nossa Constituição. Também está na lista de matérias a serem votadas pelos deputados esta semana no plenário a medida provisória 742, que pode autorizar em definitivo que as rádios transmitam a Voz do Brasil entre as 7 e as 9 da noite. Desde 1962, o programa vai ao ar obrigatoriamente em cadeia nacional às 7 da noite. Da Rádio Câmara de Brasília, Dini Moraes. Política. Gorete Pereira, do PR do Ceará, apoia o projeto apresentado pelo Ministério Público Federal, que propõe 10 medidas contra a corrupção. Ela defende mais transparência no trabalho do Legislativo, para que a população possa diferenciar os políticos honestos dos corruptos. Porque uma coisa é muito certa, quando um médico erra, o assunto cai em cima daquele médico que errou. Quando um político erra, cai em cima de toda a classe política. Isso é que a gente tem que ser definido. Porque a política é como todas as profissões. Tem médico bom, médico ruim, engenheiro bom, engenheiro ruim, políticos bons, políticos ruins. Então nós temos hoje que nos submetermos a propostas como essa do Ministério Público para que a gente possa dar uma transparência maior. A congressista pede que a matéria seja apreciada o mais rapidamente possível pela Casa. Gorete Pereira acredita que a presidência da Câmara vai buscar dar respostas mais claras à sociedade diante da crise que se instalou no país. Flavinho, do PSB de São Paulo, acredita que a política deve ser vista como um instrumento voltado para o bem comum. Para o deputado, bom exemplo deve ser dado no dia a dia do trabalho legislativo. Eu entrei na política para fazer, de fato, com que a política, como instrumento, ela possa transformar a vida das pessoas. Eu sou um deputado federal e sei que, como deputado federal, é concedido a mim um poder muito grande. E eu tenho usado de forma concreta e prática, como você disse, esses instrumentos partindo de alguns pontos. Por exemplo, eu fui no ano passado um dos deputados que usou menos da metade dos recursos que me foram disponibilizados. Usei 49% dos recursos que me foram disponibilizados. E usei bem. Fui um dos deputados, dos 19 deputados que participaram de todas as sessões deliberativas. Quanto a temas em discussão na Câmara, Flavinho critica mudanças relacionadas a questões de gênero. Para ele, as pessoas podem viver como quiserem entre 4 paredes, mas devem respeitar as regras legais da sociedade. Pesquisa demonstra que as mulheres ocupam apenas 13% dos cargos nas câmaras municipais e 10% das cadeiras na Câmara Federal. Rosângela Gomes, do PRB do Rio de Janeiro, observa que esses números não representam o real quadro da sociedade. Nós vivemos um regime democrático de direito. E quando a participação, a presença da mulher no parlamento não se faz de forma eficaz,
Isso compromete a democracia do nosso país, porque nós somos 52% da população, somos também 52% do eleitorado. E quando desejamos falarmos de políticas voltadas para as mulheres, geralmente nós não conseguimos aprovar no parlamento políticas que sejam mais benéficas para as mulheres no nosso país. Rosângela Gomes acredita que uma maior participação da mulher na política beneficiaria a aprovação de leis que ampliassem os direitos femininos. Para a deputada, questões como segurança e saúde seriam aperfeiçoados com o crescimento da representatividade feminina. Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Boa noite para você. Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União. Boa noite. Minuto do TCU. O Tribunal de Contas da União, junto com o Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão e o Tribunal Superior do Trabalho, realizam a segunda edição do Seminário Internacional Brasil 100% Digital. O objetivo do evento é apresentar e discutir estratégias, projetos e ações de controle relacionados a serviços públicos, abertura de dados e participação social. O seminário acontece nos dias 10 e 11 de novembro, das 9 às 18 horas, no Tribunal Superior do Trabalho, em Brasília. As palestras do evento serão transmitidas pelos canais do TCU e do Ministério do Planejamento no YouTube. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo site www.brasildigital.gov.br.